Mas então chegou aquela parte do programa que são 2 momentos aqui que a gente faz, mas o primeiro momento são as 7 pedras que você vai encontrar pelo caminho profissional. E são as suas 7 pedras. Maria. Só que eu entendo que a gente tem a parte de empreendedor, mas como a gente está focado nas novas carreiras, seria muito interessante você passar as 7 pedras para quem vai trabalhar com as relações internacionais e governamentais. Institucionais e governamentais. Que você passou. Primeira pedra. Cara, a primeira pedra é conhecimento técnico. Perfeito. Conhecimento técnico, né? Muita gente acha que relação governamental é só contato. Ixi. Contato, conheço gente e tal. Galera, isso não é relação governamental, tá? Isso pode ter qualquer outro nome, tem alguns nomes conhecidos, mas não é, né? Então, se você quiser fazer alguma coisa séria nessa área, estude. Eu falo isso muito para a molecada que está começando, né, em setores difíceis, como é o setor de energia, por exemplo. Não adianta você ir lá só abrir porta. Uma hora você vai ser dispensável. Conhecer tecnicamente vai te tornar um profissional diferente. Perfeito. Segunda pedra? Segunda pedra, essa talvez seja a mais perigosa de todas, as armadilhas que essa profissão tem. Opa! Você tem acesso a muita coisa, você tem acesso a muita gente, você tem acesso a muitas oportunidades e você tem acesso a muitos perigos nessas oportunidades. Porque o caminho mais fácil, com menos pedras, né, aparentemente é sempre o melhor. Nas relações institucionais, dependendo de quais sejam essas pedras, porque o poder ele embriaga, né? Ele embriaga, então você tem que tomar muito cuidado para não ser levado para esse caminho que é o mais fácil, que é o caminho que você perde o lado técnico e vai para o lado financeiro, né? E aonde você pode ter ganhos absurdos, super expressivos, mas aonde você pode perder o que você tem de mais digno na vida, que é a liberdade. Então, muito cuidado com caminhos fáceis que são apresentados muitas vezes nessa profissão. Terceira pedra. Terceira pedra, cara, deixa eu pensar. Uma coisa mais simples assim, né? Hoje em dia, falar uma língua estrangeira, o inglês, por exemplo. Tá? Não dá para você ser um profissional de relações governamentais respeitado no Brasil hoje, se você quiser ter um nível top, né? Sem ter um inglês fluente. Perfeito. Então, se você quer se habilitar para essa profissão e ainda não fala, faça os cursos necessários para você já entrar nela com pelo menos um inglês básico, evoluindo para um inglês intermediário e depois avançado, para você poder ser considerado um profissional realmente de primeira linha. Te falei, quarta pedra. Quarta pedra, cara, deixa eu ver. Quarta pedra. Você pode sintetizar. Não, tempo, né? Disponibilidade. Isso. Tá? Disponibilidade de tempo, ou seja, eu particularmente, uma coisa que me fez evoluir muito foi a minha dedicação ao tempo. Eu tinha 3 turnos, tenho até hoje, né? Então amanhã, terça e quarta, né? Não sei que dia que o pessoal vai ver, mas as terças e quartas o cara tem que ir até mais tarde. Tem um evento, tem um jantar, tem um evento de uma associação. Não é aquela coisa padrão de 8 às 18. Esquece 8 às 18, porque as grandes relações que você vai construir na vida, nas áreas das relações institucionais governamentais, provavelmente se darão nos jantares, nos happy hours, lugares que você tem que estar. Quem não é visto não é lembrado. E construir uma rede de relacionamento é muito importante. Quinta pedra. A rede de relacionamento. Perfeito. Tá? Eu falo muito isso, que é o seguinte, quando vem um profissional, hoje a molecada, né? E eu trato com o maior respeito na minha empresa, graças a Deus ela é muito jovem, tá? Eu dou espaço para todo mundo, dou vitrine, pode escrever artigo, boto nas redes sociais porque eu quero que a pessoa apareça. Mas ela tem que construir o que eu chamo de capital político. O que é o capital político dela? É a agenda que ela tem no telefone, né? Quem ela conhece, com quem ela fala, para quem ela liga e resolve uma questão. Então, estou com um agendamento com um parlamentar para um cliente. Você tem contato com o chefe de gabinete, com a assessora, com o próprio parlamentar, né? O quão você consegue acessar quem você precisa. Então, esse é o que eu chamo de capital político, que é extremamente importante, mas é muito difícil de construir. Tem que ser muito sério, correto, para as pessoas te respeitarem. Perfeito. Né? E você poder ter acesso com essa tranquilidade. Sexta pedra. Sexta pedra. Vamos para a sexta pedra. Cara, a sexta pedra, eu vou colocar uma que talvez se misture um pouco com uma anterior que a gente já falou, mas é a postura, né? A postura reta, assim. É você saber entrar e sair dos lugares. A relação governamental, como também já tratamos em outro tema, em outra pedra, ela né, aquela coisa do poder, ela te deixa, né, assim, tentado, tá? Então, fazer a coisa certa, chegar numa reunião do jeito certo, se apresentar corretamente, fazer a sua colocação tecnicamente,
e sair bem, saber se relacionar, saber se comportar numa reunião, saber até onde você pode esticar ou não uma corda, né? Até onde você vai levar uma discussão, onde você tem que parar, pô, vou deixar isso aqui para amanhã, não vou mais, vai dar problema, eu vou fechar essa porta, vou parar agora. Daqui a uma semana eu tento de novo, né? Então a sua postura como profissional, ela é fundamental também para você não fechar portas e ser respeitado. Chegamos na 7ª pedra e eu sempre ajudo. Ah, que bom. Porque a 7ª, que eu gosto de deixar marcada, é aquela pedra que geralmente você levou uma portada na cara da vida. A vida chega, né? Te dá essas portadas de vez em quando. E o pessoal tem que entender que isso vai acontecer. Isso é normal. Cara, já levei várias portadas, né? Mas várias. pega aquela que marcou. Quem apanha não esquece. Cara, várias portadas, ela vai se confundir com outras pedras que a gente falou, Perfeito. mas foi um caso que eu passei, né? Não foi só uma vez, foi mais de uma, aonde tentaram me corromper, Ixi. né? Tentaram me corromper passivamente, né? Ou seja, a corrupção ativa vinha do poder público para mim, né? E eu me mantive muito firme. E aquilo foi muito difícil. Eu não era mais jovem, né? Eu era mais jovem do que sou hoje, bem mais jovem, na primeira ocasião que isso aconteceu. E para mim foi uma coisa assim que me assustou muito na época, né? Então, ter esse cuidado, cara, e assim, eu costumo dizer aqui em Brasília, né? A gente vê muito isso. Eu tenho amigos e pessoas conhecidas, né? Que todo mundo conhece, a gente vê nos jornais, nas revistas aí, famosas e tal, que ficaram muito ricas. Mas escolheram caminhos diferentes do meu, né? Que bom. E eu respeito completamente, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu optei por um caminho reto, que é o caminho mais difícil. E ter passado por um problema desse, se eu não tivesse a cabeça que eu tinha, graças a Deus já era maduro mesmo novo, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e tal, ou eu teria ido para esse caminho, e hoje não sei como é que eu estaria, ou eu teria saído da profissão, né? Porque foi um momento ali, um divisor de águas. Naquele dia, Esse é o naquele dia eu vi que isso existe, né? Não era só coisa que eu lia no jornal. Você escuta falar e quando chega na hora bota na frente. Aconteceu comigo e graças a Deus eu consegui sair numa boa, não me fechou portas, né? E eu consegui seguir minha vida tranquilamente. Perfeito, viu? Chegamos ao final, foi tranquilo. Bom Mas demais. Temos agora o último. Falei que era duas etapas. Dois. A primeira e a segunda. A segunda é mais fácil, porque assim quando a gente lembra do que a gente apanha, a gente lembra um caso que acontece na nossa profissão que na verdade nos incentiva ficar nessa profissão. Verdade. Ou uma legislação que você conseguir contribuir com o seu cliente, tudo. Se você quiser contar uma... Cara, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um cliente nosso. Nós trabalhamos com futebol, né? Sim. E com vários clubes de futebol. Então nós criamos um movimento chamado Movimento Futebol Livre. Havia uma amarra muito grande para você vender o clube vender os direitos de transmissão dele. Nossa, então, ele só podia vender para uma emissora, né? Em função de como a legislação tinha sido construída no passado. Então, você só podia vender para uma emissora, né? Uma emissora específica, tá? E aí os clubes nos procuraram e tal para tentar fazer um trabalho e absolutamente descrentes. Nunca tinham conseguido nada no parlamento brasileiro, nada, zero. E aí nós construímos uma estratégia, como a empresa, né, a Domínio é uma empresa de estratégia e inteligência da informação. Construímos uma estratégia, isso começou com 8 clubes. No final do movimento, nós tínhamos 64 clubes no movimento, de todas as divisões e de todos os tamanhos, todos pelo mesmo pleito, que era a liberdade para vender o direito dele de transmissão para quem ele quisesse. Né? Legal. Foi criada então a chamada Lei do Mandante, no ano de 2021. Ela foi aprovada e sancionada em 21, Lei do Mandante. E hoje, só para você ver a importância disso, nós estamos na internet. Perfeito. Né? O último jogo, Flamengo e Vasco, que passou, né, no Você Vascaíno, TV, sim. Passou na Cazé TV, porque o Vasco vendeu os direitos de transmissão dele para a Cazé TV. Isso era impossível até 2021. Não, e foi exclusivo, não saiu na televisão aberta. Ele só vendeu para eles. Né? O Vasco vendeu para ele. E o Cazé, quem não sabe, é um fenômeno da internet. Se você tá no YouTube, é só botar Cazé que você vai ver. O Cazé é um cara de YouTube que no momento do Flamengo e Vasco tinham 5 milhões de equipamentos. Isso. Não, mas ele chegou a bater 9, tá? Não. Eu tava na transmissão. Bateu 9, né? Então, no momento lá, 8, 9 milhões, você multiplica aí pelo menos 4. Equipamento, 3, 4 a média.
Então, você vê o tanto de gente que o cara atingiu graças a uma lei que foi criada pelos clubes. Perdão, ele conseguiu alcançar os 8 milhões de inscritos, mas teve... 5 milhões. Foram 5 milhões ao mesmo tempo, dava 20 milhões de pessoas assistindo um cara na internet ao vivo, transmitindo um jogo de futebol com patrocinadores enormes. E com qualidade. Qualidade. Então, assim, graças a uma legislação que nós trabalhamos, e eu fico muito feliz porque na votação do Senado, isso é emblemático na nossa profissão, quem trabalha nisso sabe, o nosso poder de convencimento. E nós tínhamos 2 grandes adversários. Grandes. Né? A emissora que tinha os direitos. Com certeza. E uma outra que era muito grande também. Não era uma emissora, mas era do mundo do futebol. Uma outra entidade. Tá? E o movimento foi tão bem criado, a narrativa foi tão bem construída, a estratégia foi tão bem feita que o Senado foi 60-0. Nossa. O Senado aprovou a lei do mandante por 60 votos a 0. Então isso aí, cara, pra nós, assim, quando a gente vê a coisa acontecendo. E eu, quando eu tava assistindo o Casé, me emocionei pra caramba, porque eu falei, pô, esse jogo não existiria. Não, isso aí tá até favorecendo, inclusive, pra as pessoas venderem o mandado do jogo até pra assistir outra. Aqui em Brasília tá vindo. Não sei se teve influência Tem, claro. De trazer aqui pra Brasília, pra... Ele não poderia vender. Não poderia pra ninguém. Ou era pra emissora ou pra ninguém. Entendeu? Como a legislação tinha sido amarrada. E foi um belo trabalho de lobby, inclusive. Tá? Que bom. Só que foi desconstruído, graças a Deus.